Mentir é o ato de dissimular, distorcer ou ocultar uma informação que temos como verdadeira, com o intuito de algum ganho pessoal ou coletivo. É completamente natural que contemos alguma mentira no nosso dia a dia, seja para a manutenção de relações afetivas, evitar situações desfavoráveis e até algum dano, caso a verdade de certas ações seja exposta. Em Verdade ou Desafio, de uma maneira alegórica e exacerbada, nos é mostrada as consequências de certas mentiras, para diferentes personagens, quando são obrigados a revelá-las. Mentiras essas que, embora em alguns casos não sejam tão comuns, não é difícil lembrar de algum exemplo realístico que já nos deparamos na vida real. Quando um grupo de amigos em férias acabam seguindo um recém-conhecido até uma igreja abandonada, no intuito de beber e curtir a sua última semana no México, acabam sendo influenciados a jogar o clássico jogo de Verdade ou Desafio, até ser revelado o real propósito de serem convencidos a irem ao determinado local, o que foi levado com desprezo por aquelas pessoas pela maneira a qual Sam declarou subitamente e sem ressalvas. Na volta para casa, eles logo percebem que uma espécie de entidade está os obrigando a continuar jogando, tornando tanto os desafios quanto as verdades ainda mais perigosas para eles. Durante o longa, somos apresentados a características e informações sobre os protagonistas, que são problemáticas ou controversas, ainda que tentassem manter uma falsa imagem sobre si próprios. O roteiro investiu na construção de contextos aos quais tornava a escolha da opção verdade não menos impactante do que os desafios, ainda que isso tenha sido trabalhado muitas vezes de uma maneira rasa ao longo da produção do filme. Vale ressaltar que caso um jogador falhasse no cumprimento do que foi desafiado a fazer, se recusasse ou até escolhesse não cumprir a tarefa, ele era punido com a morte. Esse foi o caso de Ronnie, que após não cumprir seu desafio, é levado a sofrer um acidente, o que acaba servindo como prova da veracidade da situação que os protagonistas estavam passando, já que isso foi gravado e divulgado pelas redes sociais. Fica estabelecido no longa que essa entidade tem o poder de manipular tanto os jogadores quanto outras pessoas para concluir seus objetivos, além de ter acesso a informações íntimas que não foram contadas diretamente por eles, além de ter total noção do que fazer para atingi-lo de maneira eficaz, sendo incisivo nas fraquezas daqueles indivíduos. Por conta das regras estabelecidas pelo grupo que iniciou o jogo anteriormente, eles não tinham uma boa opção para se evadir do fator desafio totalmente, e ainda que fizessem isso, as próprias verdades eram suficientes para atormentar a vida daquelas pessoas. Entretanto, o filme nos mostra que nem todas as verdades que consideramos danosas realmente resultam nisso, sendo algumas vezes apenas fruto da insegurança e medo que alimentamos das potenciais consequências que isso poderia ter. Na vez de Brad, por exemplo, quando é forçado a contar a verdade sobre sua sexualidade a seu pai, ele acaba se surpreendendo com a reação dele, que embora não tenha sido mostrado em tela, fica evidente que não foi tão ruim, o que acabou tirando um grande peso de suas costas, restaurando em parte sua relação com seu pai e arranjando ele como um grande aliado, com relação aos desafios que enfrentaria por gostar de pessoas do mesmo gênero. Muito provavelmente, por conta de toda a antecipação gerada na mente dele, esse segredo seria mantido até o momento em que seus pais descobrissem isso por fontes indesejadas, o que poderia ser bem pior do que uma abordagem direta e madura. Ainda que, inevitavelmente, isso fosse impactante para o pai dele, o afeto que sentia por seu filho foi suficiente para ele compreender a coragem que o rapaz precisou ter para admitir isso, priorizando em sua mente o apoio e aceitação a Brad, ainda que tivesse alguma barreira inerente à sua formação como pessoa e idade. Tyson Curran, desde o primeiro momento, fica perceptível que é arrogante e soberbo, motivado especialmente pela faculdade que cursava ser importante socialmente. Ele era um estudante de medicina, vindo de uma família conhecida por ser formada por vários médicos. Entretanto, na faculdade, ele vendia receitas ilícitas de medicamentos para os estudantes a fim de ter lucro pessoal, chegando até mesmo a dar uma receita para Olivia, no intuito de se desculpar, sendo essa uma desculpa sarcástica e irônica, já que havia prometido não vender receitas a calouros, não sendo dito nada sobre veteranos. Evidentemente, suas motivações em se formar em medicina eram mais egocêntricas do que empáticas. Tyson, de certa forma, pode representar profissionais e pessoas de destaque que fazem coisas ilícitas e até mesmo corruptas quando não estão sendo observadas por uma entidade responsável, mantendo uma imagem benigna com suas mentiras e uma falsa aparência de bondade e integridade. Por não contar o que fazia, quando escolheu a opção verdade, Tyson acabou sendo morto, ainda que seus amigos tivessem o avisado até o último segundo o que estava acontecendo. Porém, ainda que este acreditasse no jogo, muito provavelmente não sairia vivo dessa situação, já que o vexame gerado pelo vazamento desse fato, para ele, iria muito além do que ser acusado de um crime de falsificação, manchando a reputação dele e de sua família, até mesmo tirando a sua oportunidade de se tornar um médico, que para ele seria um preço alto demais a pagar. Penelope abusava demais da bebida no seu dia a dia. Ela foi a primeira a ser obrigatoriamente desafiada, e não à toa seu desafio estava relacionado com seu vício, o que a colocou sob um grande perigo. Isso não era necessariamente um segredo comprometedor, mas pelas cenas anteriores e pela quantidade de bebida que vemos ela ingerir ao longo do filme, fica óbvio que a personagem tinha um problema pessoal em estabelecer limites com a bebida. A ansiedade de ser a próxima a ser desafiada pode ter piorado sua situação, mas possivelmente ela simbolize um indivíduo que mente para si mesmo sobre ter problemas com vícios, apenas enxergando seu problema no momento em que ele se torna inegável, ameaçando sua vida.
Olivia mantinha um amor secreto pelo namorado da sua melhor amiga e também guardava um pecado do passado com relação à mesma, já que na noite em que o pai dela havia cometido suicídio, ela, de maneira imprudente, acabou dormindo com ele, falando coisas que poderiam ter o motivado ainda mais a tomar a decisão de tirar sua própria vida. As mentiras que Olivia mantinha de Mark não estavam ligadas diretamente à culpa sentida por ela, mas foram na intenção de protegê-la das consequências que certos fatos poderiam ter em sua mente, uma vez que havia como uma espécie de irmã. Olivia, inclusive, mantinha segredos da própria Mark com relação ao namorado dela, como, por exemplo, o fato de que ela sempre o traía com outros homens. À medida que é forçada a contar essas verdades, fica perceptível que o ato de esconder algumas delas e alongar a revelação apenas deu mais peso e um maior impacto aos fatos, uma vez que estes foram revelados no pior momento possível, o que inclusive leva a própria Mark a considerar cometer suicídio. O ato de mentir para proteger alguém próximo das consequências de certos acontecimentos pode, em alguns casos, tornar ainda mais difícil a aceitação e superação do fato ocorrido, levando a sentimentos adicionais inesperados. Ao longo do filme, fica perceptível que Mark não havia superado a morte de seu pai, se apegando muito ao passado e às memórias dele, o que em certo ponto da vida da personagem foi amenizado pela companhia de Olivia, que, como sua melhor amiga, fora a única pessoa próxima de uma família que ela passou a ter. Os desafios propostos pela entidade do jogo foram orquestrados de uma forma que, juntamente das mentiras, já contadas, abalasse as bases que Mark havia construído após uma fase ruim de sua vida, na intenção de induzi-la a cometer um ato impensável, o que poderia ter se concretizado caso Olivia não tivesse chegado a tempo de impedi-la de fazer isso. Se pararmos para analisar a maneira que a entidade manipula os acontecimentos, podemos achar semelhanças com situações que acontecem na realidade, com Olivia expondo um segredo comprometedor de Mark a fim de separá-la de seu namorado, investindo romanticamente e tendo relações até o momento em que descobre que aquilo não era o que esperava. De uma forma distorcida e exagerada, a entidade apenas motivava os jogadores a fazerem o que eles queriam em seu íntimo, e colocando em jogo os valores morais e éticos que os personagens alegavam ter. Ironicamente, a conclusão do longa coloca em jogo a moralidade dos personagens, a princípio quando Lucas é obrigado a escolher se salvaria sua própria vida, escolhendo se Olivia ou Mark morreriam, e posteriormente com Olivia, tomando uma decisão que ia de encontro com o questionamento moral que já havia respondido no início do filme, onde escolheu salvar sua amiga, em vez de milhares de pessoas, passando a maldição adiante. É fácil dizer que caso tivéssemos que fazer a mesma escolha no lugar dela, tomaremos a decisão que seria considerada correta. Entretanto, em uma situação real, outros fatores se tornam mais relevantes e impactantes nessa decisão, como a afetividade. Colocando de maneira simplificada, Olivia poderia ter acabado com aquele jogo naquele mesmo local, com a eventual morte dela e de Mark, ou estender sua vez, trazendo ainda mais pessoas para jogarem o jogo, o que manteria aquele ciclo vicioso até que a última pessoa que estivesse jogando morresse, já que não havia mais uma maneira de reverter aquela situação. Embora o filme não tenha trabalhado o que propôs da maneira que muitos gostariam, sendo muito rejeitado tanto pela crítica quanto pelas pessoas que o assistiram, sua ideia central pode nos ser transmitida e conseguimos entender os questionamentos que o filme nos instiga a fazer sobre a moral e as consequências que uma mentira pode ter, tanto na nossa vida quanto na de outras pessoas à nossa volta. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.